Bom dia. Se você não está acostumado com gente chorona, você vai se acostumar hoje. Eu quero falar para você que nos acompanha pelo YouTube, bom dia também. Essa palavra vai ser transformadora na sua vida. Eu quero falar para você que está aqui que essa palavra vai ser transformadora na sua vida. Eu sei que o Doni já orou por mim, mas eu queria que você abaixasse sua cabeça e que você orasse. Peça para o Espírito Santo trazer revelação dessa palavra no seu coração. Começa a pedir isso, fala: Espírito Santo, revela essa palavra no meu coração. Eu preciso entender essa palavra, porque ela precisa se tornar vida, ela precisa se tornar prática. Então vem, Espírito Santo, e revela isso dentro de nós, que ela possa explodir dentro de nós, e que tudo isso se torne prática, Espírito Santo, que tudo isso se torne vida, Espírito Santo. É isso que nós te pedimos. Abra o nosso coração. Nós declaramos que o nosso coração é terra fértil para receber essa semente. Nós declaramos que essa semente vai brotar e vai dar muitos e muitos frutos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta em 1 Reis 16. Nós, igual vocês viram, nós estamos nesse tempo, nas nossas pequenas famílias, com esse tema, a viúva e a azeite. E como o pastor Doni falou, nós vamos transitar em cima desse tema durante os próximos 3 domingos, tem mais 2, né? E antes de chegar nessa viúva, eu quero construir algo com você. Antes de chegar a esse milagre tão incrível, dessa multiplicação sobrenatural, eu preciso construir algo com você a partir daquilo que o Espírito Santo construiu comigo. Eu vou transitar em 1 Reis e 2 Reis, e eu quero explicar um pouco daquilo que esses 2 livros eles vão contar. E o propósito desse livro não é apenas registrar as histórias dos reis, mas demonstrar o sucesso de qualquer rei e de uma nação inteira que depende de Deus. Cara, a gente precisa entender uma coisa. Esse livro, ele não vai nos mostrar apenas o que os reis fizeram, mas ele vai nos revelar o quanto uma nação pode prosperar a partir da fidelidade dela com Deus. Você quer que a sua nação prospere? Então eu vou contar o segredo: você precisa ser fiel a Deus. Aleluia. Mas ele não vai contar só as coisas boas, ele vai trazer também o que acontece com uma nação a partir do momento que ela resolve se distanciar de Deus. Quando ela resolve apostatar da fé. E aí é uma realidade bem triste. E talvez uma realidade que o Brasil viu e está vendo durante alguns anos. Um governo corrupto, porque o povo é corrupto. Um povo que rejeita o Pai. E a consequência disso é que nós não colhemos porque nós não plantamos. Originalmente, esses 2 livros eles são um só. Aí eles dividiram aqui para a gente ficar mais fácil de compreender. Então nesse livro a gente pode perceber que quando essa nação se volta para Deus, se você pegar, eu aconselho você a ler esses 2 livros inteiros. Quando você lê eles, você vai perceber que quando a nação se volta para Deus e eles começam a ir para o lugar de intimidade e obediência ao Pai, eles desfrutam do que a gente pode chamar de grandes avivamentos. Mas todas as vezes que a nação se afasta, eles sofrem muito grandes crises. Sempre que eles abandonavam a Deus, eles viviam grandes crises. Quando nós vivemos com zelo pelas Escrituras, apaixonados por Deus, nós iremos desfrutar de um grande avivamento da nossa nação. Então, meu querido, se você resolver se apaixonar pela palavra, se você resolver voltar o seu coração para o Pai, para Deus, eu quero garantir para você que a sua casa, a sua família vai viver um grande avivamento. Amém? E a gente precisa entender que a sociedade de Israel era sobremodo injusta. Uau! Era injusta com os órfãos, era injusto com as viúvas, ao ponto de querer excluir esses do meio deles. Porque era um tempo de muita apostasia. Era um tempo de muita injustiça entre eles. E para a gente se aprofundar naquilo que eu quero falar, eu quero pegar a história de um rei. Não é onde eu quero ficar, mas é a história que eu quero trazer, que vai refletir o que estava acontecendo nesses dias. Então você abriu comigo aí 1 Reis 16,
vai para o versículo 29. Fica aqui comigo. Fica em espírito de oração. Nunca uma palavra para mim é igual a outra. Porque eu entendo que toda palavra, ela pode transformar o meu jeito de viver. E diz assim: no ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, o filho de Onri, se tornou rei de Israel. E governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos reis que já haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal, e no templo de Baal, que também o construiu em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis, que conseguiu provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, muito mais do que todos os reis que precederam ele. Durante o seu reinado, reconstruiu Jericó. Também lançou alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num. E fica aqui comigo. A palavra nos mostra que os atos, que os feitos de Acabe foram abomináveis diante de Deus. Esse cara, ele foi um péssimo governante. Ele fez tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. A Bíblia fala que ele foi tão mal, que ele não pegou o exemplo ruim de um rei que antecedeu ele, que foi Jeroboão. Um rei que chegou ao ponto de sacrificar crianças. Mas esse cara, então, ele se distancia tanto do temor ao Senhor. E ele faz totalmente ao contrário aquilo que são as leis divinas. Ele se casou com Jezabel, uma rainha idólatra, quebrando a orientação de Deus em relação ao casamento. Essa mulher era devota de um falso Deus. Querido, entende uma coisa: as leis de Deus não são para nos prejudicar, mas são leis de amor. São leis que vão nos proteger. São leis que vão nos guardar. Então esse rei, ele decide fazer tudo ao contrário. Ele se casa com uma mulher que não era do povo dele, que não servia ao Deus dele, mas ao contrário, era uma mulher idólatra. E pior ainda, ele resolve se render à idolatria dessa rainha. A Bíblia fala que ele ergueu um templo para Baal. Querido, você tem que entender uma coisa: esse povo é o mesmo povo que saiu do Egito, que foi trazido por Deus com mão poderosa. Foi um Deus que escutava a história dos seus pais e os grandes feitos de Deus. Um Deus que sustentou o povo no deserto. Um povo que viu uma provisão sobrenatural. Mas mesmo assim, esse governante, esse rei, ele resolve se casar com essa mulher idólatra. Ele ergue um templo a Etbaal e ele começa a prestar sacrifícios a esse Deus. Ele vira um rei idólatra. Ele foi amaldiçoado. Durante o seu reinado, ele construiu Jericó. E havia uma maldição sobre o homem que reconstruísse essa cidade. Eu não quero entrar aqui não, mas eu só quero te explicar. Não precisa abrir. Josué 6 fala assim: naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará o alicerce da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá as portas. Cara, isso foi dito antes. Esse cara, ele se tornou tão incrédulo, que mesmo com a palavra que já havia sido proferida por Josué muito antes dele, ele resolveu ir contra aquilo que Deus havia declarado. Ele resolveu sim ir contra tudo aquilo que era a vontade de Deus. E o que eu quero que você entenda
é que esse rei fez coisas abomináveis, absurdas. Ele quebrou princípios. Querido, quais são os princípios que você já entendeu, que já está claro dentro de você e muitas vezes você tem quebrado? Muitas vezes eu tenho quebrado. Quais são os princípios que nós já aprendemos, que já está claro para nós, mas ainda nós conseguimos insistir, continuamos a insistir neles, quebrando eles. Tudo isso foi terrível, tudo isso foi muito triste, tudo isso foi abominável diante do Senhor, mas eu quero chegar num lugar que para mim eu vejo que foi o pior momento. Esse cara, e aí eu quero que você vai comigo aí, pula só a página da sua Bíblia para o capítulo 18. E para mim esse aqui é o ponto mais trágico, é o ponto mais cruel, é o ponto mais desesperador da distância que esse homem, que esse reinado fica longe de Deus. Versículo 3 e 4 diz assim: Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia ao Senhor. Jezabel, presta atenção aqui no versículo 4, querido. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Essa mulher, ela resolveu exterminar toda a linhagem profética de Israel. Como se já não bastasse tudo isso, ela manda exterminar os profetas de Deus. E se aperceba de algo: esse rei era judeu, um homem de Deus, mas não tinha o temor do Senhor no seu coração. Querido, não faça nada da sua vida fora do temor do Senhor. Ame-o de todo o seu coração. Em toda a história, homens que se afastaram da palavra e dos caminhos de Deus viveram dias terríveis. Mas a questão é que eu quero falar com vocês, porque essa rainha, ela liberou uma ordem para exterminar todos os profetas. Qual era a importância desses homens? Porque se chegou até o governo para que eles sejam exterminados, para que a voz deles se cale. Porque o governo da Bolívia mandou acabar com as igrejas. Por quê, querido? O que esses profetas tanto incomodava? E a gente precisa entender qual que era o papel desses homens. Não precisa abrir comigo em 2 Pedro 1,21, fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos santos profetas de Deus falaram inspirados por ele. Uau! Os profetas eram homens chamados por Deus para tarefas específicas, mas a maior tarefa deles era transmitir uma mensagem de Deus ao povo. Querido, a maior tarefa da igreja é transferir uma mensagem de Deus para uma nação. A maior tarefa da nossa igreja é transmitir uma mensagem de Deus para o povo do Capão Redondo. Aleluia! Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Precisamos de uma igreja que levante a voz profética sobre a nossa nação. O Brasil precisa ouvir a voz de profetas nesses dias, nesse tempo, nesse momento. Essa é a hora, querido. Essa é a hora de você levantar sua voz como um profeta de Deus e dizer: assim diz a palavra, assim diz o Senhor. O diabo, ele queria acabar com a voz profética no meio daquela nação, porque a palavra diz que se um povo não recebe, se um povo não tem a palavra, se ela não ouve a palavra de Deus, se ele não recebe a mensagem de Deus, esse povo se desvia, esse povo padece. Querido, eu não quero ver a minha nação padecendo. Eu não quero ver minha família padecendo, eu não quero ver meus parentes padecendo, eu não quero ver os meus amigos padecendo. Nós precisamos levantar a nossa voz. E nós precisamos transmitir uma mensagem que é de vida, uma mensagem que é transformadora, uma mensagem que o diabo quer tanto exterminar. E naquele contexto, ele usa essa rainha para exterminar os profetas. Fica aqui comigo. Nós precisamos entender o chamado de Deus para a nossa vida.
Deus, ele deseja levantar homens dispostos a proteger, cuidar e guardar a linhagem profética. Homens que com seus recursos financeiros desejam sustentar a palavra de Deus. E aqui você chega comigo no versículo 3, e eu vou ler de novo, porque você precisa entender isso com muita clareza. Se você não entender nada essa manhã, mas entender isso, você entendeu tudo. Acabe chamou Obadias, mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia ao Senhor. Querido, ele estava no meio da maior apostasia. Os seus líderes eram apóstatas, eles largaram a fé, eles serviam uma rainha idólatra, mas a Bíblia fala que esse cara temia o Senhor. A palavra fala que esse cara amava a Deus. Esse homem, e aí se você continuar comigo, o versículo 4 fala assim, ó, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e proveu água e comida para eles. Esse homem sustenta 100 profetas a partir de pão e água. Mas quem era esse homem? Fala que ele era um mordomo, administrador fiel, temente a Deus. Esse homem estava dentro do palácio, cuidava da administração de todo o palácio. Um homem com uma boa situação financeira, de um bom porte na cidade, naquela sociedade, respeitado por todos. Exercia um grande cargo. Ele tinha moral entre o povo, ele tinha moral no palácio. Ele não era qualquer um. Ele usa o seu recurso, a sua influência, para sustentar a voz profética daquela nação. Querido, o que você tem feito com os seus recursos? Para onde os seus recursos têm ido? Eles estão disponíveis para Deus? Ou eles estão disponíveis para as suas ambições e para as suas próprias vontades? Onde têm ido os nossos recursos? Será que nós apenas o louvamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante dele? Porque nós precisamos colocar tudo diante dele. Deus vai levantar homens em grandes lugares, em grandes posições, com grande influência, a partir que esses homens entendam o seu chamado. Querido, entende uma coisa, Deus tem um grande lugar para você. De fato, Ele tem uma grande posição na sociedade. Você não se formou numa faculdade à toa. Você não tem facilidade de ganhar dinheiro à toa. Você não é carismático à toa. Mas você precisa entender que tudo isso é para o Senhor. Que tudo isso coopera para um propósito eterno. Os lugares onde Deus tem te colocado não é à toa. Não é à toa, querido. Jovem, a faculdade, o sonho que você tem de ser um advogado, um médico, um publicitário, não é à toa. Entende o propósito de Deus na sua vida. Entenda um propósito de Deus na sua vida. Para que você seja um cooperador do reino, um cooperador daquilo que Ele está fazendo. Não apenas com seus recursos, com eles também, mas com a sua vida, com o seu tempo. Eu quero falar algo para você que eu fiz o CRAU, cara, isso ficou tão lindo no meu coração, isso cresceu tanto no meu coração. Eu acredito que Deus tem riquezas para o seu povo. Você acredita nisso? Deus tem riqueza para você? Deus tem dinheiro para a sua vida? Isso aqui não é uma mensagem de prosperidade, porque esse dinheiro tem um propósito. Não é um dinheiro para o seu luxo, não é um dinheiro para a nossa ambição, porque todo dinheiro sem propósito nos leva para a luxúria. Mas se você entender o seu propósito como provedor, assim como o nosso Deus é um Deus provedor, Ele vai colocar os recursos necessários na sua vida. Ele vai colocar os recursos necessários. Lucas 11, versículo 16 diz: assim, se vós não fores justos em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Querido, seja justo a partir daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Seja justo com o recurso que Ele tem colocado em sua mão. A partir disso, você vai receber as verdadeiras riquezas.
Sabe qual era o segredo de Obadias? Vou até melhorar isso aqui. Sabe qual é o segredo de todo homem de Deus? Ele amava a Deus e o temor enchia o coração dele. Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Seu coração, a sua alma e a sua força. Força, querido, força para amar. Ele amava a Deus e ele não podia ficar fora do propósito de Deus. Querido, o que vem primeiro? O propósito de Deus ou a nossa felicidade? E eu vou falar algo para você. A gente só vai viver uma verdadeira felicidade a partir do momento que nós estivermos alinhados com o propósito de Deus. Quanto tempo nós andamos perdidos, procurando coisas para nos preencher, e essa tal felicidade nunca apareceu. Procuramos em drogas, sexo e tantas coisas, mas sabe por quê? Porque apenas o propósito de Deus pode te levar a uma plenitude total. Só o propósito de Deus. Não há outro lugar, meu querido. Sabe o que pode transformar a sua vida? Sabe qual é a maior honra que um homem pode ter? É a presença de Deus. Não tem honra maior que essa, querido. Carro não é honra, casa não é honra, coisas materiais não é honra. Honra é poder viver como Obadias. Querido, a Bíblia fala que a Bíblia cita o nome desse homem como um homem temente ao Senhor. Querido, quando você chegar no céu, o que vai estar escrito sobre você no livro da vida? Vai comigo para 2 Reis 4. Você achou aí comigo? Está pertinho. 2 Reis 4, versículo 1. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava ao Senhor com zelo. Pode parar aqui, querido. O que me chama a atenção é: quem é o esposo dessa mulher? Cara, quem é esse cara? Ela vai continuar falando que os credores estavam à porta dela. A gente viu no vídeo. Naquela época, a partir do momento que essa viúva não tinha como pagar as dívidas, os seus filhos seriam levados como escravos. Mas quem é esse marido? Será que esse cara foi irresponsável ao ponto de deixar a sua família com dívidas? E aqui eu quero entrar em algo que é histórico. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, a viúva dessa história era Obadias. E eu quero parar nesse lugar. Eu quero parar nesse entendimento. Eu quero acreditar nisso, que Obadias, o marido da viúva. Então essa viúva era a viúva de Obadias. O motivo da família estar endividada era porque Obadias havia sustentado 100 profetas. Ele gastou tudo que tinha para sustentar a voz. Ele gastou tudo que tinha para sustentar a igreja dos profetas, porque ele entendeu o propósito dele, ele entendeu para que eram os recursos dele, e ele entendia que uma nação, que os filhos dele, que a esposa dele não teria futuro se a voz do Senhor não continuasse naquela nação. Você consegue entender isso, pai e mãe? Que não é herança material que você vai deixar. E se você deixar é muito bom, mas você precisa deixar um legado onde a voz do Senhor vai estar sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Querido, alguns dias atrás, eu estava com a Tatinha e eu estava tendo um tempo devocional. E o Espírito Santo, ele falou assim no meu coração: onde você vai depositar o seu dinheiro? A gente aprendeu no CRAU o quanto que é importante poupar.
E tudo isso é bíblico, é de Deus, porque os recursos não são meus, então eu não posso gastar de qualquer forma. Mas o Espírito Santo falou assim: filho, onde você vai depositar o seu dinheiro? Onde vai ser o seu maior depósito? Vai ser na conta poupança. Quanto que rende essa conta poupança? E eu descobri que rende 0,5. Meu Deus, que desespero. Mas sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que eu deveria depositar o meu dinheiro no lugar correto. Eu deveria depositar meu dinheiro no banco correto. E existe um banco celestial, existe um banco eterno, onde eu deposito os meus recursos financeiros. Existe um banco eterno que não vai me dar apenas uma herança material, mas ele vai me dar um legado de fé. Ele vai me dar a honra de poder cooperar com um propósito eterno. E é esse lugar onde que nós precisamos ter revelação, que tem que ser o nosso maior depósito. Eu não estou falando que você não deve ter aplicações, não deve poupar, mas eu estou falando que você precisa entender que o maior depósito que você pode fazer, o maior depósito, a maior aplicação que você pode fazer é no reino dos céus. Esse homem, ele fez isso, ele entendeu isso. E aos nossos olhos ele pode parecer até um cara que não teve responsabilidade. Aos olhos natural ele gastou tudo. Mas nos bancos dos céus, ele fez um depósito grandioso, querido. Nos bancos dos céus, o depósito desse cara foi incrível, porque ele não fez qualquer coisa. Ele manteve a voz de Deus sobre uma nação. Ele sustentou profetas a pão e água. Ele entendeu por que ele estava naquele lugar, porque ele estava naquela posição. Ele investiu tudo que tinha para sustentar a linhagem dos profetas, ao ponto de um dia a esposa dele virar para o profeta Eliseu e falou: você conhece bem o seu servo, o meu marido. Aquele homem, ele foi conhecido no meio daqueles homens por um homem que deu tudo. Ele deu o seu conforto, ele deu a sua influência. O que você tem dado, meu querido? O que você tem entregado? A nível do financeiro, a nível do seu tempo, a nível da sua vida. Agora, cadê a herança para a sua família? Como que vai ficar essa família? Cadê a herança dessas crianças e dessa mulher? Obadias deixou um legado para a sua casa, para os seus filhos. Ele deixou uma verdadeira herança: fé em um Deus provedor, o Deus dos profetas. A nossa herança é o Senhor. A nossa colheita é o Senhor. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo aquilo que nós precisamos de provisão, de entendimento, está nele. Querido, a gente viveu uma experiência incrível na nossa casa. Eu me lembro que eu era muito pequeno, e a gente costumava ver muitas provisões de Deus. O meu pai, ele foi alcoólatra, ele foi um bom pai, mas ele era um alcoólatra. Ele não conseguiu trazer a provisão financeira para dentro de casa, por causa das suas debilidades, suas dores e tudo aquilo que ele ficou preso. E talvez essa história não seja diferente da sua. Mas eu me lembro que meu pai, ele passou por uma casa de recuperação, ele se tratou, ele ficou bem. Mas era um tempo muito difícil. Ele sem trabalho, minha mãe sem trabalho. Eu me lembro que um pastor, foi pastor dele na casa de recuperação lá de Minas Gerais, um dia liga para ele e fala: Chu, o apelido dele era Chuchu, eu queria ficar na sua casa por alguns dias. E eu me lembro, eu era pequeno, gente. Eu me lembro a preocupação da minha mãe, porque não tinha nada para servir para aquele homem. Não tinha, naquela época, se tivesse pão e água era muito. Talvez até tinha, mas o que tinha era muito pouco. O que tinha não dava nem para nós. E eu me lembro que ele chegou e ele trouxe muita felicidade para a nossa casa. Eu me lembro que meu pai pediu para a gente dormir na sala, a gente era pequeno, para que ele pudesse dormir mais confortável no quarto. E ele viu tudo aquilo, e durante os dias, eu não lembro certo quantos dias ele ficou, mas eu me lembro que um dia ou 2 dias antes dele ir embora,
Ele virou e ele falou assim, eu me lembro, a gente estava na cozinha de casa. E ele falou assim, o que vocês não tinham, vocês dividiram comigo. Eu me lembro da oração que ele fez. Ele orou para que nunca mais, para que nunca faltasse o pão, para que nunca faltasse o alimento naquele lar. Cara, eu me lembro de coisas incríveis. Eu me lembro, depois desse dia, de pessoas baterem no portão com compra gigante e falar, irmã Lúcia, eu estava no mercado e o Espírito Santo falou para mim fazer essa compra para você. Querido, desde criança eu tenho visto provisões incríveis sobre o meu lar. Eu fiz um curso de inglês quando eu tinha 11 anos, até os quase 18 anos de idade, que eu nunca teria condições de pagar. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Sabe a maior herança que os meus pais me deixaram? Acreditar em um Deus que é provedor, acreditar em um Deus que é real, um Deus que é fiel, um Deus que trabalha a favor daqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Os anos passaram, querido. Eu tive um casamento incrível. Deus, Ele proveu de uma forma que eu não tenho como explicar. Quanta coisa Deus fez, querido. E nesses últimos tempos, Deus tem me ensinado uma coisa. Que os meus recursos não são meus. Que eles são para um propósito. Deus tem me dado o entendimento de algumas sementes. Deus tem me dado o entendimento que eu não dou porque Ele vai me dar, mas eu dou porque Ele já me deu, Ele já proveu. Querido, Deus não supre necessidade para vaidade, Deus supre necessidade para propósito. Se você entender o seu propósito, eu quero garantir para você que suas necessidades serão supridas, não para o seu ego, não para a sua vaidade, mas para o propósito eterno de Deus. Se o nosso coração estiver alinhado com o plano dEle, com o propósito dEle, nós viremos ver provisões incríveis. Mas sabe, querido, o mais gostoso não é ver provisões incríveis. O mais gostoso é ser um cooperador de Deus em provisões incríveis. O Maurílio me ensina isso, gente. Porque esse cara, ele dedica o tempo dele. Ele gasta o tempo dele me ouvindo. Ele gasta o dinheiro dele comigo. E não é por causa de mim. Mas é porque ele entendeu um princípio de que o que ele tem não é dele, mas é de Deus, é do reino, é para o reino, é para um propósito. Como é bom andar com gente que entendeu. Esse ano tem sido o ano mais incrível da minha vida. Não estou falando que não teve problemas, não estou falando que não é difícil. Não, grandes lutas, talvez seja o ano de mais lutas que eu tenho enfrentado. Mas como eu tenho aprendido, como eu tenho visto Deus através da vida dos meus irmãos. E sabe, querido, eu quero te convidar para você ser um investidor no reino. Não estou falando de dinheiro, não apenas disso, mas eu estou falando da sua vida. Estou falando do seu tempo. Seja um investidor a partir dos seus recursos financeiros. Que Deus levante no nosso meio empresários, que Deus levante no nosso meio profissionais que vão receber recursos, mas que vão entender o seu propósito. Que não é dar dinheiro para um pastor, que não é dar dinheiro para uma igreja, mas é sustentar a voz profética sobre uma nação. É sustentar, querido, a transformação de vida de homens. É investir num profeta que está gastando com a sua família. Não existe honra maior que essa, querido. Não existe honra maior que essa. Sabe qual é a herança de investir na linhagem profética?
Sabe qual é a herança de investir no reino? Milagres extraordinários, providência sobrenatural. É essa a herança, querido. Posso falar uma coisa para você? Você foi chamado para ser um profeta nessa nação. Então levanta e assume o seu lugar nessa nação, nos lugares onde você está. Assume o seu lugar onde você está. Seja uma boca de Deus no seu serviço, seja uma boca de Deus no seu colégio, seja uma boca de Deus na sua casa, seja uma boca de Deus sobre os seus filhos. Os maiores profetas na minha vida foram os meus pais. Eu honro meus discipuladores, eu honro os meus pastores, mas eu nunca vou esquecer das manhãs que eu levantava e minha mãe colocava a mão na minha cabeça, e ela orava por mim, e ela falava que eu seria um bom homem, que eu seria um homem de Deus, e ela foi uma profeta na minha vida. E pai, eu quero falar uma coisa para você, você precisa fazer isso sobre o seu filho, você precisa dar destino para o seu filho. Irmãos, que uma levantação seja despertada, que a nossa geração seja despertada para cumprir o propósito. O reino de Deus não é um reino apenas de servos, mas é um reino de filhos, porque filho entende que tem herança, querido. Filho entende que tem herança. Escravo, ele quer recompensa, ele quer salário, mas o filho não, ele entende que ele tem uma herança. Que nós possamos ser uma geração que nós vamos entender o nosso lugar. Efésios 3:1 fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Querido, vai agora e abençoe a outros. Hebreus fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe uma das características de um filho de Deus? Ele é galardoador. Ele tem prazer em dar. Porque ele sabe que nada é dele, tudo foi Deus que proveu. E eu quero fechar essa palavra. E eu tenho uma pergunta para você, meu querido. O que você tem? O que você tem? Pode subir. O que você tem em casa, querido? O que você tem no seu serviço? É a sua influência? São recursos financeiros? É o seu tempo? Ou você acha que esse tempo onde você muitas vezes está com dificuldade de arrumar um emprego, você está de férias? O que você tem, meu querido? O que você tem para ser um investimento? O que você tem nos lugares onde você está? Será que você pode se levantar como um profeta de Deus no lugar onde você está, na sua faculdade? A empresa que você está construindo é para quem? É para o reino ou é para suas ambições? E eu não estou falando que Deus ele não quer prover coisas boas para nós, ao contrário disso, eu acredito nisso, mas eu acredito que tudo aquilo que Ele tem colocado na sua mão é para um propósito, querido. Se aperceba das sementes que estão sobre a sua mão. Procure um banco correto para você investir. Faça como Obadias. Esse cara, ele amou tanto a Deus. A Bíblia fala que ele era tão temente a Deus, que ele fez um depósito eterno. Ele fez um depósito na linhagem profética de Israel. Que se levante investidores do reino, querido. Que se levante pessoas que vão investir tudo. Vão investir dinheiro, vão investir tempo. Nós precisamos que a nossa geração se desperte. Que se levante jovens que vão andar em santidade. Aleluia, Deus. Que vão entender o seu chamado. E que serão profetas nessa nação. Eu queria que você ficasse de pé. Fica de pé, querido, abaixa a sua cabeça. Eu queria orar com você. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Que não seja apenas mais um culto. Que não seja apenas mais uma reunião.
mais uma programação de domingo, mas que essa palavra ela possa explodir nos nossos corações, que nós possamos assumir os nossos lugares, que se levante hoje profetas nesses lugares, pessoas que vão entender o seu propósito no seu serviço, que vai entender o seu propósito nos lugares onde estão, pessoas que vão entender porque o recurso financeiro está vindo, e vão investir nos lugares corretos, Pai. Que essa palavra ela seja a rema no nosso coração, no entendimento que nós fomos chamados para ser generosos, e entender, Pai, que não precisamos de dinheiro para ser generosos, mas nós precisamos da sua vida, porque o Senhor nos chamou para ser simples como tu, o Senhor nos chamou para andar como o Senhor anda, o Senhor nos chamou para viver como o Senhor vive, o Senhor nos chamou para fazer obras maiores que as suas, obras maiores que as suas, Pai. Querido, se você entende que você tem um papel de provedor no reino de Deus, eu queria te chamar aqui na frente. Nós queremos orar por você. Se você é um jovem e você entende que Deus te colocou nessa faculdade, nessa escola, que Ele está te levantando nesses lugares por um propósito, vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida.